Você viu comigo em Lucas 19 que diariamente Jesus ensinava no templo e que os líderes da religião, os líderes políticos, os líderes acadêmicos e os representantes do povo buscavam um modo de o incriminar para ver se o apanhavam. Então a primeira tentativa no templo, porque eles se sentiram invadidos pela presença de Jesus, que de lá inclusive expulsaram os cambistas, foi trazer uma questão que eles mesmos organizaram, os principais sacerdotes, os acadêmicos e os representantes do povo, sobre o significado de João Batista. E eles o arguíram nestes termos: com que autoridade te fazes estas coisas? E Jesus disse: eu só responderei isso se vocês me disserem se o batismo de João era de Deus, era dos homens. E aí lhes contou a parábola dos lavradores maus. Eles ficaram com ódio, porque discerniram que o que Jesus dissera, perceberam, era com referência a eles próprios. Não fizeram nada porque temiam o povo. E aí provocaram Jesus de um outro modo, que foi a respeito do dinheiro. Se devia pagar tributo a César ou não. Aí Jesus disse: mostrai-me o dinheiro. De quem é essa cara impressa aqui? Eles disseram: de César. Jesus disse: então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí veio um outro grupo, dos saduceus. Eu expliquei quem eles eram, você lembra muito bem, e fizeram uma pergunta de natureza pseudo-teológica, escatológica, sutil, mas uma pergunta infantil, usando a lei de Moisés. Aí Jesus respondeu. Então, depois disso, quando eles calaram e começaram a ficar com vergonha, porque tudo que perguntavam virava mico, Jesus lhes perguntou: como podem dizer vocês, os teólogos, os pensadores judaicos, dizer que o Cristo é filho de Davi? Ora, havia uma quantidade de salmos, profecia como a de Miqueias 5 e outros lugares, que claramente diziam, mais do que insinuavam, de que o Messias seria filho de Davi. Mas Jesus lhes perguntou: como podem então vocês dizerem que o Cristo é filho de Davi? Eles ficaram pensando e Jesus disse: sim, porque o próprio Davi afirma no livro de Salmos. Ele então cita os Salmos. E os Salmos que ele cita são aqueles que corroboram o significado do que ele vai dizer em seguida, como o Salmo 110, verso 1, quando se afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Jesus conclui dizendo: Davi chama esse que seria o filho dele, da descendência dele, o Messias. Davi, porém, não o trata como um pai superior, mas como um servo. Davi o chama de meu Senhor. Ora, como pode ser ele seu filho, se ele chama o próprio filho de meu Senhor? Será que vocês não enxergam que existe uma transcendência, que esse que vem e que é da descendência histórico-genética de Davi é maior do que Davi, é maior do que Salomão, é maior do que todos? Ouvindo a Jesus dizer isso, todo o povo, recomendou então Jesus mais algumas coisas aos seus discípulos e aos que o ouviam. Ele disse: olhem aqui, guardem-se dos teólogos, dos escribas, dos exegetas, dos cultuadores da lei, dos intérpretes autorizados. Guardem
Guardem-se daqueles que falam em nome de Deus e usam tal prerrogativa para manipular os homens. São os mesmos que gostam de andar de vestes que caracterizam uma pseudo-superioridade deles sobre os demais. Eles também são aqueles mesmos que muito apreciam serem saudados, louvados, aonde quer que eles vão, aonde todos digam a paz do Senhor, homem de Deus. Eles são os mesmos que adoram as primeiras cadeiras nas igrejas, nas solenidades, nos eventos e nos banquetes de honra e de moção e de afirmação dos mais importantes num devido grupo ou congregação. São eles. Eles também são os mesmíssimos que devoram as casas das viúvas, das mulheres carentes, dos necessitados, dos que precisam de um milagre e que são seres fantasiosos e supersticiosos. Eles vão lá e pegam tudo, devoram tudo, tomam tudo, e para se justificarem, para fazerem uma pseudo-catarse autojustificatória, eles fazem longas orações, impõem as mãos, dão a impressão de se interessarem, mas prestem atenção, eles já devoraram e pegaram tudo que podiam. Estes, eu vos digo, sofrerão juízo muito mais severo do que o de prostitutas, meretrizes e pecadores. Esses aqui sofrerão juízo severíssimo.